Agora foi. Muito bom, galera. Então, buenas tardes, mais uma vez aí para os senhores. Aula passada, cara, já começando a fazer o que o Henrique tinha pedido, a gente precisou estabelecer o que a gente chama de transformações de Lorentz. Ah, tá. As transformações de Lorentz, elas são transformações iguaizinhas às transformações lá do Galileu, só que elas levam em conta um fator importante, que é o quê? Quando você, por exemplo, né, vou voltar para aquela mesma ideia, você está dentro de um carro, em movimento dentro da pista. Você vira um observador dos eventos que acontecem à sua volta. E uma pessoa parada na pista, ela também é um observador dos eventos que acontecem àquela volta. Só que, de acordo com Galileu, uma coisa que coincide com os dois referenciais é o tempo. Então, se para mim o carro andou, sei lá, 2 quilômetros em, sei lá, vamos colocar aí 1 hora, não, 1 hora não, né, cara? Em 10 minutos, por exemplo, tanto para quem ficou do lado de fora, quanto para quem está dentro do carro, marcou os mesmos 10 minutos. Então, para aquele regime de velocidades do carro, por exemplo, os intervalos de tempo eles são coincidentes. Só que quando você vai para a relatividade, o que é a relatividade? É quando você tem esses referenciais viajando um em relação ao outro muito rapidamente. Quando eu falo muito rapidamente, são velocidades próximas à velocidade da luz. Eu estou falando aqui enquanto eu vou criando a pasta, o documento de vocês aqui. Essa é a aula 6, né? Aí os tempos não coincidem mais, galera. Os tempos não coincidem mais. E pelo fato de eles não coincidirem mais, isso gera uma mudança de paradigma, né? No mundo, como que você interpreta o tempo. O que é o tempo? Então, o tempo ele é um tecido que pode entortar, não é uma coisa rígida, uma coisa rígida que é concordante para todos os referenciais. Não, será que é uma coisa que para alguns é mais contraído, para outros é mais dilatado? Né? E aí começa a gerar alguns problemas, inclusive filosóficos. Hoje é dia 26/5. E muito bonito, né, cara? Só escrever aqui, galera, rapidão. Transformação de Lorentz para as velocidades. Esqueci de fazer isso antes. Velocidades. Então, o que aconteceu na aula passada? Deixa eu já compartilhar aqui. Pronto. A gente sabe que, de acordo com Galileu, a posição, né, de um objeto que viaja com uma velocidade v para longe de você vai ser dado como a posição inicial que ele estava antes, mais a velocidade vezes o tempo, né? E o tempo medido por você tem que ser igual ao tempo medido para quem está dentro do carro. Isso é aula 5, é? Ô, cara, obrigado. Jazinho, eu arrumo lá. Aula 5. Jazinho, eu arrumo lá. Agora, quando você vai para Lorentz, aí não. Aí você precisa entrar numa outra equação. Agora, as posições entre os dois referenciais, é dado por um gama, né, que vai ter um x aqui, é a menos, né, menos vt. E o tempo medido no referencial de dentro do carro, ele também vai ser diferente para quem está fora. Ele fica assim, menos vx sobre c quadrado. Certo? E aí, com isso, já há algumas consequências. Aí a gente começou a estabelecer o seguinte, beleza. E se eu tenho dois eventos acontecendo à volta dos dois referenciais? Então, já vou começar com isso, e aí eu vou tirar o gatilho lá da aula passada.
transformações. Transformação, né? De Lorentz. Para as velocidades. Ou para a velocidade, né? Nossa. Então, beleza. Lá na aula passada, a gente falou o seguinte: e se eu tiver dois eventos, evento 1 e evento 2? A gente pode separar esses dois eventos como sendo assim, ó, um clarão azul, um clarão vermelho. Pronto, que a gente separa os dois. Clarão azul é chamado de evento 1, clarão vermelho é chamado de evento 2. Certo? Se esses dois clarões acontecerem separados na distância, eles podem ser separados para um referencial. Né? Para quem está dentro do carro, por exemplo, passando, vai ver dois clarões acontecendo em lugares diferentes. Mas para quem está dentro, para quem está fora do carro, pode ser que esses dois clarões aconteçam no mesmo lugar. Né? Isso quando eu falo de distâncias espaciais, mas eu posso também pensar em distâncias temporais. Né? Se eu falo que um clarão aconteceu primeiro, o clarão azul primeiro, o clarão vermelho depois, isso pode ser visto por um referencial. Mas quando você olha para outro referencial, pode ser que os dois aconteçam no mesmo tempo, ou seja, são simultâneos, ou ainda, pode ser que o vermelho aconteceu primeiro do que o segundo, do que o azul. Né? E tudo isso, galera, vem dessas transformações de Lorentz para distâncias e para tempos. Então, eu vou reescrever elas aqui, ó, que foi da aula passada. O ΔX', o que é o ΔX'? É a distância entre dois eventos medido por quem está dentro do referencial que viaja. Né? Por quem está dentro do carro, por exemplo, dentro da nave. Ou seja, aquele que está carregando o relógio com ele, digamos assim. E a gente viu que isso era gama, era ΔX, né? Menos V ΔT. E o ΔT', que é o intervalo de tempo entre os mesmos dois eventos, registrados por quem está lá dentro do carro, da viagem lá da espaçonave, vai ser gama, ΔT, né? Menos V ΔX sobre C quadrado. Certo? Então, o que essas equações fazem? Elas conectam, elas comparam as medidas de tempo e espaço registrado pelos dois observadores. Existe um observador parado no chão, esse observador a gente considera que é o sem linha, e o observador que está passando em relação ao primeiro. Tudo bem? Esse é o referencial linha. Beleza, o que nós vamos fazer? Pega essas duas equações e olha para elas de um ponto de vista infinitesimal, beleza? Então, imaginem que as distâncias medidas aí são infinitesimais. Quando você faz isso, você vai poder escrever, ao invés de ΔX', você vai poder escrever o dx', gama, aqui vai aparecer um dx. Eu estou pensando em intervalos infinitesimais de coisas acontecendo. Menos V vezes dt. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso jazinho. E quem vai ser o dt'? Isso vai ser o gama, né, dt, menos v dx sobre c quadrado. Então tá, então imagina que você está aqui, no seu referencial, o referencial S, aí tem vou botar aqui uma nave espacial viajando para essa direção, né, para a direita, com o referencial S' lá dentro, aqui, ó. Esse aqui é o S'.
Beleza? Aí, galera, vamos supor que aqui dentro, ou né, qualquer lugar aqui, ó, vamos supor que aqui tem uma mosquinha viajando, ou uma mosquinha ou um objeto viajando. Vou botar aqui um satélite viajando. Beleza? Esse satélite ele tem uma velocidade, vamos falar em posições. Esse satélite ele tem uma posição em relação a você que está aqui fora, que eu vou chamar de vetor R, e vai ter um vetor em relação a esse outro, é o vetor R'. Então, o vetor R e o vetor R'. Tudo bem? E à medida com que esse cara aqui, então, ele vai ter uma velocidade medida em relação a esse referencial e uma velocidade medida em relação ao outro referencial. São referenciais diferentes, logo vão medir, né, coisas diferentes. Se você estiver lidando com o mundo tradicional, ou seja, onde a velocidade dessa nave for uma velocidade muito baixa comparada da luz, então você não tem problema algum com as medidas, você volta à transformação de Galileu. Agora, quando essa velocidade ela é muito alta, e ela se aproxima da velocidade da luz, aí você tem que usar as transformações do senhor Lorentz. Beleza? Então, olha o que está acontecendo. O dx' vai ser, então, a distância percorrida por esta nave aqui, ó, no intervalo de tempo bem pequenininho, tá? Vai ser o dx'. E o dt' é o tempo medido por esse referencial da nave, enquanto ele faz esse deslocamento de dx'. Já o dx vai ser o deslocamento x medido por esse referencial aqui, ó, dessa espaçonave, desse, como é que é o nome? Desse... Aula 5. Ah, tá. Desse cara que está parado, que é o referencial S. Referencial S. Sendo assim, galera, o que eu posso fazer? Eu posso dividir uma equação pela outra, né? Eu posso dividir a equação de cima pela equação de baixo. Porque se eu dividir a equação de cima pela equação de baixo, eu vou encontrar o seguinte, dx' sobre dt', e vocês já entendem o que é isso, né? É o tanto de deslocamento infinitesimal medido pelo referencial linha, naquele tempo do referencial linha. O que é isso, então? É a velocidade do satélite V', medido em relação ao referencial linha. Ok? Só que quando a gente dividir, olha lá, gama com gama vai cortar, e aí em cima vai ficar apenas dx menos vt, vdt, e aqui vai ser o dt menos v dx sobre c quadrado. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou dividir em cima e embaixo por dt. Eu vou dividir aqui, ó, por dt, e vou dividir aqui também por dt. É porque aí eu não faço nada. Quando a gente fizer isso, vai dar o seguinte. Vamos aumentar aqui o espaço. Ó, dx', dt'. Isso vai dar, dividir dx por dt, menos v dt por dt, e embaixo a mesma brincadeira. dt menos v dx, aí tem um C2 aqui embaixo, dt. Beleza, e aí você já começa a identificar as coisas. Quem é dx dt? É a velocidade medida em relação ao referencial S. E quem vai ser o V', dx', dt'? Vai ser a velocidade medida em relação ao referencial S'. Tudo bem? Como eu estou botando tudo em função de x, galera, essas componentes aí, essa equação está me dando a componente x da velocidade, tá? Então, deixa eu escrever aqui direitinho para vocês.
olha só. Do lado esquerdo ficou dx' dt'. O que é isso? Eu vou chamar de velocidade no eixo x, linha, igual. Aí em cima, dx dt, eu vou chamar isso de velocidade no eixo x, sem a linha. Isso é o dx dt. Menos v, olha, dt vai dar 1, né? Então aqui menos v. Isso seria o que você esperasse se você estivesse trabalhando com as transformações de Galileu. Lembra que a velocidade é igual à velocidade de um menos a velocidade do outro? Pois é. Aqui vai aparecer um termo que vai diferenciar toda essa historinha, que é o termo de baixo. Olha aí, 1, porque ficou dt sobre dt, que dá 1, menos v dx dt é a velocidade do eixo x. Então, medida do objeto do que você está olhando. Então, aqui fica menos v vezes vx sobre c ao quadrado. Tá bom? Eu vou só completar aqui, caso você queira mudar o referencial, caso você queira medir as coisas em relação ao eixo sem linha. Vamos supor que você quer medir a velocidade do objeto de acordo com o referencial que está em repouso em relação à Terra. Daí é a mesma coisa, só que você vai colocar linha onde antes não tinha linha, e a velocidade do referencial você troca o sinal, né? Que foi isso que a gente aprendeu. Então fica assim, dividido por 1 mais v vx' c quadrado. Beleza. Então, vamos entender o que é cada uma dessas coisas. Vou até botar de azul escuro aqui, ó. Quem é, galera, o vx'? Quem é esse cara? Esse cara nada mais é do que a componente x, né? Que eu estou olhando só para o eixo x, da velocidade de quem? Do objeto que vocês dois estão olhando. No caso aí, que eu falei, era o satélite, né? Mas é como se fosse, por exemplo, uma mosquinha dentro do carro. Então, estou medindo a componente da velocidade da mosquinha, a componente x da velocidade da mosquinha, né? Então, aqui do objeto. Medida por quem está em S'. Então, quem está dentro do carro está olhando para a mosquinha e está medindo a velocidade dela. Quem está fora do carro vai medir a velocidade da mosquinha como um Vx, sem a linha. Beleza? Então, essa aqui é a componente x da velocidade do objeto medido, ou medida, né? Em S. Então, são duas velocidades diferentes. Uma é a velocidade medida para quem ficou aqui dentro e está olhando a mosquinha, e outra é quem está dentro do carro olhando a mosquinha. São velocidades diferentes. E quem é esse V? Esse V a gente definiu lá na aula passada como sendo a velocidade a velocidade relativa, né, entre os dois referenciais. Entre
S e S'. Pronto. E aí, claro, né, galera? Isso aqui tem que bater com a transformação de Galileu. Vamos ver se bate com a transformação de Galileu? Então, o que é a transformação de Galileu? Nada mais é do que quando você considera o referencial viajando numa velocidade muito pequena. Ou seja, se a velocidade do referencial é muito menor do que a velocidade da luz. Vamos ver o que acontece? Se isso acontecer, vamos botar aqui de preto. A velocidade Vx' vai ser igual a... Opa! Até bravo. Ei, rapaz, vem cá. É bravo, menino, é bravo, aí. Você nem tem cara de bravo, rapaz. Você tá fazendo... Hã? Tá conversando com o povo aí? Conversa. E aí, galera? Só o ano. Esse negócio aí de relatividade não dá certo não, galera. O trem é ficar na manha. Bestado. Esse aí é o famoso Planck, dona Issa. A gente vai estudar ele jazinho. Eu botei o nome de físico no meu cachorro. Sacanagem, né? Quando a gente começar a estudar física quântica, a gente vai falar bastante dele. Aí é legal que eu fico falando, e o Planck tal, não sei o quê, o postulado de Planck, aí o bicho fica só me olhando. Por que você tá me chamando aí, velho? Então tá, volta pra cá, ó. Galera, se a velocidade da luz for muito pequenininha, se a velocidade do referencial for muito pequenininha, olha para essa fração aqui, ó. Essa fração, ela vai ficar muito próxima de zero, cara. Porque eu estou dividindo a velocidade do referencial por C ao quadrado. Então, se V sobre C já era desprezível, imagina V sobre C ao quadrado, e vai ser mais desprezível ainda, que quando eu comparar com aquele 1 que está ali, nada vai acontecer. Então, vamos ficar apenas com a parte de cima, vai ser Vx menos C, que era o que eu estava falando, né? Essa é a transformação de Galileu para os dois referenciais. A velocidade do objeto medido pelo, né, igual vamos botar assim, ó, sei lá, você está aqui, aí você está parado, né? Aí tem um carro viajando para cá a, sei lá, 60 km por hora. E aí existe um outro carro aqui viajando a 100 km por hora. Só que tudo isso é em relação a quem? Tudo isso é em relação a você que está aqui, ó. Essas duas velocidades de 100 e 60 são em relação ao cara que está no chão, né? Mas aqui já dá para ter uma ideia. Qual vai ser a velocidade desse carro em relação a esse referencial aqui? É só você fazer 100 menos 60. Não é exatamente isso que está escrito ali em cima? Vx menos V? 100 menos 60. Isso é transformação de Galileu. Isso quer dizer que o carro que está na frente, ele se afasta do outro. O que é isso, cara? Você tá doido? Ei, Planck. Para com isso, cara. Pirou de vez, foi? Eu, hein? Sacou? Então, o da frente se afasta a 40 km por hora, de acordo com a transformação de Galileu. Agora, se esses dois carros estivessem se movendo a velocidade muito alta, aí essa relação não era mais verdadeira. Tudo bem, galera? Sacaram aí essa lógica?
Ah, o cachorro chega me deu um susto aqui, bicho. Se você quiser inverter, né, os referenciais, isso vai dar Vx isso vai ser igual ao Vx' mais V, não é isso? Beleza. Então, nossas transformações de Galileu, elas batem com as transformações de Lorentz. Na verdade, é o contrário, né? As transformações de Lorentz batem com as transformações de Galileu quando você toma um limite para velocidades muito pequenas. Agora, a gente tem que saber se essas transformações aí de Lorentz, elas batem com o postulado de Einstein, velho. E qual que é o postulado de Einstein? É falar o seguinte, olha, e se o objeto estivesse movendo a velocidade da luz? Porque, vamos voltar lá para o nosso exemplo? Um carrinho, outro carrinho. E você aqui. Vamos supor que agora nós estamos falando de como é que fala? Nós estamos falando de luz. Então, vamos supor que essa luz aqui, ó, ela viajasse na velocidade da luz c. E esse cara está indo para frente com uma velocidade de, sei lá, 80% da velocidade da luz. De acordo com Galileu, qual seria a velocidade da luz em relação ao outro carro que está vindo? Concordam comigo que ia dar 1,8 vezes a velocidade da luz? Você teria que somar um mais a outra, já que estão indo em sentidos contrários? Pois é, isso vai matar o postulado de Einstein. Porque para o Einstein, tanto você que está aqui na pista, quanto esse outro referencial que está andando, os dois vão ter que medir C. Os dois vão ter que medir C. E aí, será que a transformação de Galileu ele aguenta esse tranco? Fazer a conta. Então, olha lá. Vamos supor que a velocidade do objeto está se movendo, em relação ao cara que está parado, vale C. Então, a velocidade da luz. Beleza? E aí a gente vai ter que usar a transformação de Lorentz para saber o que vai acontecer para o V'. Então, lá, transformação de Lorentz, galera. Vx menos V. Então, Vx trocamos por C. Menos, então, V, que é a velocidade entre os dois referenciais. Dividido por 1 menos V vezes Vx, então fica V vezes C sobre C2. Ah, hoje está demais, hein? Pronto. Aí vamos arrumar um pouquinho isso aqui, né? Não, agora você não vem me lembrar, não. C dividido por C2, galera, eu posso cortar. Então, no final das contas, vai ficar assim. Vx' é igual a C menos V dividido por 1 menos, ficou V sobre C. Ok? Se a gente tirar o MC aí embaixo, vai ficar assim, ó. Vx' é igual a C menos V. Aí fica C menos V sobre C. De acordo? Todo mundo tira MC. E aí, quando você simplificar aqui, ó, C menos V, isso vai dar 1 sobre C. Opa! Deu quanto? C. Ou seja, a velocidade da luz medida no referencial linha também vai dar C. Então, percebam, cara, que as transformações de Lorentz, elas são transformações muito poderosas, porque elas conseguem englobar tanto a ideia da transformação de Galileu, quando você toma velocidades baixas, quanto os postulados de Einstein. Deixa eu até botar isso aqui com outra cor, cara. Isso aqui é importante. A velocidade da luz medida nos dois referenciais vai dar C. Cara, aí a história do negócio? Meu cachorro atrapalhou bastante, mas deu para entender?
Bonito, né? Acho que era o Henrique, né, que tinha pedido para... Entendeu, Henrique? A ideia, isso aqui se conecta completamente com a aula passada. Foi o Henrique e foi o Rafael, né? Beleza. Show. Então, vocês estão vendo que a única coisa aqui, cara, que muda do jeito que vocês estavam acostumados é que agora a gente está considerando apenas que os referenciais ou um referencial viajando em relação a gente está muito rápido. Isso traz consequências muito pesadas. Por quê? Porque a luz, que é aquilo que carrega a informação, ela viaja com uma velocidade c. E essa velocidade é a mesma para todo mundo. Então, para que o mundo se adeque a essa realidade, eu preciso que as distâncias medidas não sejam as mesmas e nem os tempos medidos sejam os mesmos. Essa é a grande conclusão. Tá bom? Bora fazer exercício? Deixa eu abrir aqui o... Esse aqui é o Física 3, né? É. Deixa eu abrir aqui o Física 4. Já tá aqui. Eu fui fazer um exercício, professor, e acho que tem um pequeno erro de vírgula lá, ou de ponto. O cara viveu 4.060 anos. Tem algo de errado. Não, então, pode ser que não. Pode ser que tenham passado 4.060 anos para um referencial, mas para o outro, não. Para o outro passou, sei lá, 30 anos. Não tem problema. Para ele passou 4.060 anos. Lá no referencial está entre aspas. Ele foi, voltou e estava com 4.060 anos e ainda estava vivo. Não, aí tem um problema ainda. Qual que era esse exercício, você lembra? Eu acho que era o quarto exercício. Sim, em ordem, né? Tá, depois eu dou uma olhada lá nele. Ó, bora fazer um de transformação de Lorentz. Aqui, ó, transformação de Lorentz. Depois a gente faz um de velocidade, tá? Eu já adianto, galera, esse de velocidade aí, ele dá um pouco de trabalho, tá? Para poder interpretar, tá? É bem chatinho de interpretar. Olha só, vamos fazer esse 24, que esse 24, ele, cara, envolve tudo que a gente estudou até agora. Então, ele faz um monte de perguntas, e todas as perguntas estão associadas ao nosso cotidiano aqui que a gente vem estudando. Então, olha aí, o observador S' passa pelo observador S, movendo-se na direção comum dos eixos X' e X, como da figura 37.9, levando 3 réguas de 1 metro. 3 réguas de 1 metro. Então, não mudou nada. Tudo que ele falou aí foi tudo coisa que a gente já fez. Um observador S' passando em relação ao outro, com uma velocidade no eixo X. A única coisa nova que ele está dizendo aí é que tem 3 réguas dentro desse observador aí, dentro desse referencial S'. Aí ele fala que a régua 1 é paralela ao eixo X', a régua 2 é paralela ao eixo Y', e a régua 3 é paralela ao eixo Z'. Então ele está com 3 réguas posicionadas assim na frente dele, né? Uma na vertical, uma na direção X e uma na direção Y. Beleza. Cadê? O observador S' mede no relógio de pulso um intervalo de 15 segundos, que para o observador S corresponde ao intervalo de 30 segundos. Ele deu essa informação para você calcular o gama, tá? Só para isso. 2 eventos ocorrem durante a passagem. De acordo com o observador S, o evento 1 ocorre em x1 igual a 33 metros e t1 igual a 22 nanosegundos. O evento 2 ocorre em x2 igual a 53 metros e t2 igual a 62 segundos. Então, peraí, vamos organizar a nossa vida aqui, ó. Vamos organizar a nossa vida. Capítulo 37.
número 24. Número 24. Então, olha só. Quando ele diz que, vamos lá do começo, o observador S' mede no relógio de pulso um intervalo de 15 segundos. Então, esses 15 segundos corresponde ao delta T'. 15 segundos. Enquanto isso, para o outro referencial, para o referencial S, ocorre... Cadê? Que para o observador S corresponde a um intervalo de 30 segundos. Então, o delta T vale 30 segundos. Beleza. Essa aqui é a primeira informação. Segunda informação, vamos para as informações dos eventos. Vou botar aqui, ó, X1, T1. Então, X1 é 33 metros e 22 nanosegundos. Então, 33 metros e 22 nanosegundos. Esse é o X1. Beleza. O X2, eu vou botar aqui embaixo. O X2 e o T2, eles vão ter outro valor. Então, aí, ó, o X2 ocorre no espaço 53 e no tempo 62. 53 e 62. 53, deixa eu só arrumar isso aqui. X2, né? Puxa. metros. E aqui um tempo 2 de 63 nanosegundos. Beleza. O que mais ele está dizendo lá para a gente? Ó, 62, desculpa. Tem 63. Pronto. Aí ele diz mais, ele diz sobre as réguas, né? Ele diz que a régua 1, as réguas têm todas 1 metro. Então, deixa eu já colocar aqui o tamanho dessas réguas. Vou chamar de L0, tá, galera? Porque esse 1 metro é o comprimento medido para o cara que está lá dentro do referencial S'. Beleza? Então tá, essas são as informações aí que ele nos deu. Aí vamos letra por letra. Antes de fazer, vamos já calcular o gama, porque o gama vai ser informação, né, importante aí para tudo. Usando aquela primeira informação ali, ó, eu sei que delta T, o delta T é igual a gama vezes delta T'. Então, ficamos com 30 é igual a gama vezes 15. Tá tudo em segundos, não é isso? É. 30 e 15. Então, gama vale 2. Gama vale 2. Aí, com isso, a gente começa o problema. Vamos lá, letra A. Letra A, ele quer, de acordo com o observador S, qual é o comprimento da régua 1, da régua 2 e da régua 3. Ok. Então, lembrem que a relatividade das distâncias só vai acontecer na direção do movimento. Como o movimento acontece no eixo X, então o referencial S só vai discordar no tamanho da régua 1. Para as outras réguas, ele não vai sentir diferença no tamanho. Então, a régua 1 vai aparecer comprimida, mas a régua 2 e a régua 3 não. Elas vão ficar iguais. Tudo bem? Então, vamos assim, ó. Vou escrever assim, letra A.
ele quer o tamanho das réguas. Então, vou botar L. Beleza? Vamos organizar aqui, fica facinho. Então, eu sei que L vai ser igual a L0 sobre gama, né? Mas isso só vai acontecer para o X. Então, o L1 vai ser igual a 1 metro dividido por 2. Nosso gama é 2. Então, vou trazer para cá, ó. Então, L1 vai ser meio, ou 0,5 metros. E o L2 não muda, assim como o L3. 1 metro. Sussa, né? Belezinha. Bora lá para outra pergunta. Então já foi a letra A, letra B, letra C. Agora a letra D. Qual a distância espacial entre os eventos 1 e 2? E qual é a distância temporal entre os dois eventos, de acordo com a referencial S', né? Então deixa eu ler de novo. Ó. De acordo com o observador S', D. Qual é a distância espacial entre os eventos 1 e 2? E qual é a distância temporal entre os dois eventos? Então, vamos lá. Então, letra C já foi, agora a letra D. Na letra D, então, ele vai pedir o seguinte, galera. Quem é o ΔX'? Então, ΔX' é a distância espacial entre os dois eventos. Entre os dois eventos. Bom. Lembrem que lá na equação do ΔX' vai aparecer o V, tá? Então, a gente vai precisar saber quem é o V aqui antes de qualquer coisa. Então, vamos lá. Eu sei que o gama é 1 sobre 1 menos beta ao quadrado, não é isso? Esse é o nosso gama. Para descobrir quem é esse beta aí. Vai ficar assim, ó, 2, que é o gama, é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos beta ao quadrado. Tem espaço aqui? Tem não. Vou vir para cá. Eleva ao quadrado, isso vai dar 4 que multiplica 1 menos beta ao quadrado. Ok, galera? Já passei para cá. Já tiro da raiz, né? Isso tudo é igual a 1. Né? Porque 1 ao quadrado vai dar 1. Então, 4 menos 4 beta ao quadrado é igual a 1. Isso quer dizer, então, que 4 beta ao quadrado é igual a 4 menos 1, 3. Certinho isso? E aí, o nosso beta ao quadrado é igual a 3 quartos. 3 quartos. A gente vai precisar disso porque a gente vai precisar da velocidade, hein? Vamos tirar a raiz quadrada desse negócio? Então, beta vai dar raiz de 3 sobre 2. Então, isso quer dizer que V sobre C é igual a 0,866. Então, V... Eu vou precisar dessa informação, tá? Então, V é igual a 0,866 vezes C. Pronto. Já sei, então, qual é a velocidade relativa entre os dois referenciais. É 87% da velocidade da luz, praticamente. Agora sim. Vamos lá. ΔX' é igual a gama, que multiplica ΔX menos VT. V delta T. Então, ΔX' vai ser igual. O gama é 2, não é isso? Já sabemos o gama. O ΔX, galera,
vai dar quanto? Cadê aqui, ó? O ΔX, eu já vou botar aqui embaixo, que eu acho que tem espaço, né? Ó. O ΔX, ele é o x2 menos o x1. Se você subtrair 53 menos 33, isso vai dar 20 metros. Então, eu vou fazer o ΔT também. O ΔT vai ser 62 menos 22, isso vai dar 40. É isso? É 40 nanosegundos, ok? Então, vamos lá, vai ficar 20 menos 0,866 vezes C, eu vou arredondar o C, tá? 3 vezes 10 oitava, vezes o ΔT. O ΔT deu 40, né? 40 nanosegundos, então, vezes 10 a menos 9. Então, ΔX' vai dar 2 vezes. Vamos ver que diabo vai dar isso aqui dentro? Bom, 10 a menos 9 com 10 a oitava, nem precisa, né? O 40, quando eu fizer 40, transformar isso em 4, isso vai ficar com 10 a menos 8. Aí fica 4 vezes 3, 12, vezes 0,866. Isso dá 10,3392. Isso é? 10,392. 40 vezes 3. Acho que foi uma coisa. É 10,39. Então fica assim, 20 menos 10,39. Beleza? Fazendo essa continha aí, vai dar. Então, 20 menos 10,39 vezes 2. $19,22 metros. Show. Beleza? Então, enquanto para o referencial S, a distância entre os dois eventos era de 20 metros, aqui deu quase igual, né? Deu 19,22 metros. Deu uma contraída, mas ficou um pouco próximo. Na letra E, ele vai pedir para vocês o intervalo de tempo. O intervalo de tempo é ΔT' vai ser igual a gama, que multiplica ΔT, menos V, ΔX sobre C quadrado. Vamos lá, ΔT'. Deixa eu botar de preto. Duas vezes o gama nós já temos. O ΔT é 40, né? Em nanosegundos, então 40 vezes 10 a menos 9. Menos o V é 0,866 vezes C, né? Aí eu vou fazer uma parada aqui, galera. Ó, o C, que aparece aqui junto com esse V, ele vai cortar com o C lá embaixo, beleza? Então não vou colocar 3 vezes 10 oitava aqui em cima, não. O ΔX aqui é 20 dividido por... Aí sim, aqui fica 3 vezes 10 oitava, porque tinha um C quadrado. Né? Quando eu cortei com o C lá em cima, aí vai ficar só assim. Fica mais fácil a gente fazer conta. Então, ΔT' é igual a 2 vezes 40 vezes 10 a menos 9, menos esse trombolho aí. Esse trombolho vai dar 20 vezes 0,866 dividido por 3. 5,77, só que vezes 10 a menos 8, né? 5,77 vezes 10 a menos 8, galera. Fazendo assim.
Você vai fazer a conta aqui, ó. 0,866 vezes 20 dividido por 3. 5,67. Isso aqui vai dar 5,77 vezes 10 a menos 8. Só que para poder fazer a conta com 40 lá, eu preciso transformar isso aqui em 10 a menos 9. Então, eu vou reescrever isso como 57. Beleza? 57,7 vezes 10 a menos 9. Então, delta telinha vai dar 40 menos 57,7. Vamos lá. 40 menos 57,7. Puxa. 40 menos 57,7 vezes 2. 35,4. Menos nanosegundos. Deu negativo. E aí, eu posso ter intervalo de tempo negativo? O que vocês me dizem? O que isso quer dizer? Voltamos no tempo? Não, pô. Só quer dizer uma coisa, velho. O evento 1... Não, o evento 1, ele acontece... Vamos voltar lá para os valores. O evento 1, ó, ele acontece com o tempo 1 de 22 nanosegundos e o tempo 2 de 62. Então, vamos supor que o evento 1 seja um clarão azul. Esse é o tempo 1. O tempo 2 seja um clarão vermelho. Então, 1 azul, 2 vermelho. O intervalo de tempo entre os dois clarões azul e vermelho foi de 40 nanosegundos. Mas isso medido por quem está fora do bagulho. Para quem está fora do trem, fora da espaçonave, fora do vagão. Ou seja, o referencial S, solidário à Terra. Porém, para quem está dentro do referencial que se move em relação a quem está parado, é o S', o intervalo de tempo entre os dois deu menos 35,4. Ou seja, o intervalo de tempo entre os dois é de 35,4, porém, quem está dentro do referencial S' vê primeiro o vermelho e depois o azul. Ou seja, a ordem, galera, dos eventos inverte. Isso só é possível se não houver conexão entre os dois eventos. Ou seja, se um não for causa do outro. Um clarão vermelho aleatório, um clarão azul aleatório, um não provocou o outro. Então, pode ser que um dos referenciais enxergue primeiro o segundo, depois o primeiro, trocado. Beleza? Então, a ordem pode mudar? Pode, desde que não haja conexão causal entre os dois eventos. Porque se for causal, aí não tem como, tá? Aí não tem como. Se for causal, para você inverter a ordem, você precisa de uma velocidade maior do que a da luz para o referencial. Isso não é possível. Chique, né, galera? Então, acho que é isso que ele vai perguntar aqui, ó. Qual dos dois eventos aconteceu primeiro, de acordo com o observador S'? Como o tempo deu negativo, o evento 2 acontece antes. Olha que legal. Ocorre primeiro. Claro, né? Para S'. Curtiram?
Pois é. Enganado pelo Einstein. Mas vocês captaram a lógica da questão, a ideia da questão? Por isso que é bom vocês fazerem bastante exercícios, tá, galera? Quanto mais vocês fizerem, mais esses raciocínios vão ficando mais claros na cabeça de vocês, porque vocês estão vendo que não são coisas simples. Mas como envolve uma interpretação que não faz parte do nosso cotidiano, bicho, isso aqui pode dar uma confusão na hora de você fazer exercício, que não é fácil, não. Tá bom? Porque não é intuitivo. Isso aqui é contra-intuitivo. Por isso que é legal você se colocar nessas situações várias vezes, para ver como é que funcionam várias vezes, e aí você faz o exercício. Cara, aí tem que olhar esse negócio aí. A gente estica o tempo, mas o tempo passa igual. É por causa do seguinte aí, só. O ΔT, a gente escreve ele como sendo o tempo 2 menos o tempo 1. Não é isso? Lá, quando a gente fez a conta, o tempo 2 menos o tempo 1 deu 62 menos 22, correto? E 62 menos 22 dá um número positivo, 40. Então, isso aqui, para o referencial S, deu 40 nanosegundos. O ΔT' é a mesma coisa. É o tempo 2' menos o tempo 1'. Eu não sei quem são esses tempos. Daria para fazer a conta, né? Você faz a transformação de Lorentz para o tempo 1, para o tempo 2, mas não é necessário. Porque o que é importante mesmo aqui é descobrir quem são essas distâncias entre os tempos. E quando você faz essa conta, você descobre que deu menos 35 nanosegundos. Né? Para esse número dar negativo, é porque esse cara aqui, o tempo 1, linha, tem que ser maior do que o tempo 2. Né? Porque você vai subtrair um número do outro. Então, se o tempo 1 for maior do que o tempo 2, aí dá negativo. Mas o que significa o tempo 1 ser maior do que o tempo 2? Aí você interpretação. O tempo 1 ser maior do que o tempo 2 quer dizer que o tempo 2 acontece primeiro, o evento 2 acontece primeiro, e depois acontece o evento 1. Tudo bem? É como se fosse, sei lá, deu menos 35, é como se fosse assim, o tempo 2 deu 5 e aqui deu 40. Beleza? É como se fosse isso. Então, o evento 2 aconteceu primeiro, aconteceu em 5 nanosegundos para o referencial linha, e o tempo 1 aconteceu 40 segundos. Né? Então, a distância temporal entre os dois foi de 35. Porém, primeiro veio o evento 2 e depois o evento 1. Invertido com relação ao outro referencial. Exatamente, senhor Henrique. Exatamente. E qual seria a interpretação do ΔX da negativo? Se o ΔX for positivo e se o ΔX for negativo? Qual seria, né, se um é positivo, o outro for negativo, qual seria a interpretação que vocês tomariam? Lembrem que o ΔX é x2 menos x1. Aqui é o x2' menos o x1'. Não a direção do movimento, porque o movimento do referencial acontece sempre na direção x. A gente já estabeleceu isso desde o começo. Isso aqui são as posições dos eventos. São as posições. Então, se o ΔX é positivo,
Isso quer dizer que para o referencial, isso, não, mas não a direção, tá? É o posicionamento. Porque os eventos não se movem, os eventos são eventos que acontecem ali instantaneamente. É isso. Então, nesse caso aqui, se o x, Δx for maior que zero, é porque o evento 2 aconteceu numa coordenada maior do que o evento 1. Qual é a consequência disso? O evento 2 está mais à direita do que o evento 1. Então, o evento 2 ele aconteceu aqui, e o evento 1 aconteceu aqui. Tá? Não sei quem veio primeiro. Olhando só para cá, não sei quem veio primeiro. Mas eu sei que o evento 1 aconteceu mais próximo da origem e o evento 2 aconteceu mais longe da origem. Caso no referencial esse linha isso dê negativo, é porque o x1, ou seja, o evento 1, vou botar a linha aqui, ó, está à direita e o 2 está à esquerda. Então você pode ter inversão temporal e inversão espacial. Tá bom? Pode ser que não também, depende do problema, tá? Pode ser que às vezes sim, às vezes não. Então, vocês vão ter que ir descobrindo à medida que vocês vão fazendo exercícios. Chique. Legal, né, cara? Imagina a galera ali no começo do século XIX vendo isso aqui, estudando isso aqui, cara. Se pra gente hoje, no século XXI, ou final do século XIX, começo do século XX, né? Se a gente hoje aqui, 100 anos depois, às vezes quebra a cabeça para entender isso, imagina a galera que tava lá desenvolvendo isso, velho. Bizarro, cara. Bruxaria, perfeito. Esse é o termo. Bruxaria. Vamos fazer mais um? Vamos fazer um de velocidade aqui para vocês verem como pode ser que dê uns bug aí na cabeça dos senhores. Pronto, 29. Olha aí, hein? A galáxia A está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,35c. A galáxia B, situada na direção diametralmente oposta, está se afastando de nós com a mesma velocidade. Que múltiplo de C corresponde à velocidade de recessão medida por um observador da galáxia A para a nossa galáxia e para a galáxia B. Então, olha que doido. Isso não é tão simples quanto parece. Você fala, professor, nem simples pareceu. Vamos com calma. Deixa eu tentar representar aqui duas galáxias e o planeta Terra. Vou botar o planeta Terra aqui no meio. Vou botar aqui mais embaixo. Deixa eu trocar de cor. Pronto. Aqui está o planeta Terra. Aqui está a galáxia. Deixa eu dar uma elipsada nela aqui. Aqui está a galáxia B. Ou a galáxia A, tanto faz, né? E aqui está a galáxia A ou B, tanto faz. Ele fala diametralmente oposto, né? Então, tá aí. Vamos dar nome às coisas? Vou chamar aqui de A. Aqui é o planeta Terra. E aqui é B. Muito bem. Aí, vamos lá olhar para o problema. Ele fala que a galáxia A está se afastando da Terra com uma velocidade de 0,35c. Então tá. Como eu coloquei a galáxia A à esquerda, galera, a velocidade da galáxia A vai ter que ser para a esquerda, né? Porque está se afastando. Então, deixa eu botar uma seta aqui para cá. Beleza. Deixa eu duplicar aqui e vou botar a velocidade para o outro também. E aí ele fala que a outra galáxia também se afasta da Terra. Mas aí, como ela se afasta da Terra, a velocidade virou para o outro lado.
Não ficou alinhadinho, não, né? Tá bom. Pronto. Eu consigo mexer com isso. Ah, eu consigo. Menos 0,35 velocidade da luz. Menos por quê? Porque a outra galáxia está indo para o outro lado. Então, se a gente estabelecer um referencial, como é o caso, né? A gente estabelece um referencial S aqui na Terra. Então, a Terra está olhando uma galáxia indo para um lado, outra galáxia indo para o outro lado. Então, tem velocidades opostas. Então, eu tenho que considerar uma com sinal, outra com sinal. Aí pouco importa, né? Quem você vai botar menos, quem você vai botar mais. Aqui, a gente pode fazer assim que tá tudo certo. Entendido a montagem do problema aí? Vamos às perguntas. Que múltiplo de C corresponde à velocidade de recessão medida por um observador da galáxia A para a nossa galáxia? Então, vamos colocar um referencial agora, S' aqui na galáxia A. De acordo com quem está na galáxia A, galera, qual seria a velocidade? Vou escrever assim, ó. Qual seria a velocidade da Terra em relação à galáxia A? Aqui é simples, tá? Se quem está na Terra está olhando a galáxia A indo para a esquerda com 0,35, quem está na galáxia A está vendo a Terra vindo em sua direção com mais 0,35, né? Vocês concordam? Vai inverter o sinal porque você trocou de referencial, 0,35C. Não, na verdade não está vindo na sua direção. Deixa eu me explicar de novo. Quem está na Terra, está vendo a galáxia A fugindo com 0,35? Quem está na galáxia A está olhando para a Terra fugindo também, só que na outra direção, né? Se afastando com 0,35C. Por isso que vai mudar o sinal dos dois aí. Beleza? Aí nada demais, né? Letra A morreu. Agora vamos para a letra B. Que múltiplo de C corresponde à velocidade de recessão, medida por um observador da galáxia A para a galáxia B. Então, quem está na galáxia A vai ver a galáxia B fugindo com qual velocidade? E aí, como nós estamos lidando com velocidades altas, né, mais de 10% da velocidade da luz, nós vamos ter que usar como é que é o nome? A transformação de Lorentz. Transformação de Lorentz. Beleza, galera? Então, a transformação de Lorentz é o seguinte, olha, a velocidade x', quem é? É a velocidade do objeto medida em relação ao referencial S'. Então, quem é o nosso objeto aqui? É a galáxia B. Quem é o referencial S? É a Terra. Quem é o referencial S'? É a galáxia A. Isso é a grande dificuldade de resolver problemas de velocidades, tá? É você estabelecer quem é o objeto e quem são os outros dois referenciais. Isso vai dar trabalho em alguns momentos. Então, a galáxia B vai ser o objeto. E aí a gente sabe que a transformação de Lorentz diz o seguinte, ó. A velocidade x menos v dividido por 1 menos v, né? Vx sobre c quadrado. Então, vamos lá. Então, a velocidade da galáxia B em relação à galáxia A.
que é o referencial S', vai ser igual a Vx. Galera, vamos lá. Quem é o Vx? O Vx é a velocidade do objeto em relação ao S. E o S é a Terra. E a velocidade da galáxia B em relação à Terra está aqui, ó, 0,35. Então, aqui entra 0,35 C, ok? Menos. Quem é o V? Aí você tem que lembrar que o V é a velocidade entre os referenciais, né? É a velocidade entre os referenciais. Voltamos? Voltamos. Continuou gravando, galera. Ai, pronto, fiquei com medo de ter derrubado a gravação, mas derrubou não. Tá. Então deixa eu voltar aqui pro meu...
Coisas do ensino remoto. Pronto. Tá, vamos matar isso aqui. Então, de novo. O que eu estou querendo? Eu estou querendo a velocidade da galáxia B, que é o nosso objeto, em relação à galáxia A, que é o referencial S'. Beleza? O Vx, meu povo, é a velocidade do objeto em relação ao sistema S, que é a Terra. Então, dá 0,35. Agora, qual é a velocidade entre os referenciais? Em outras palavras, qual é a velocidade entre S' e S? Vocês concordam que a velocidade entre S' e S é esse menos 0,35 aí? A gente tem que tomar cuidado com esses sinais, tá? Então, a velocidade V entre os referenciais é menos 0,35c. Né? Porque a velocidade relativa do S' em relação ao S. Tem que bater tudo certinho, tudo arrumadinho. Embaixo ficamos com 1 menos V, que é menos 0,35c, vezes o Vx. Quem é o Vx? É a velocidade do objeto em relação à Terra. Então, é 0,35c, tudo dividido por c ao quadrado. Beleza? Então, Vx' é igual. Olha lá, menos com menos vai dar mais. Aí 0,35 com 0,35 vai dar 0,7. Então, aqui vai ficar 0,7c. Uma correção de 1. Galera, menos com menos de novo vai dar mais. E agora é 0,35 vezes 0,35. Deixa eu fazer essa conta aqui. 0,35 vezes 0,35. Isso dá 1,12. Beleza? Esse C quadrado aqui, ó, vai cortar com esse C e com esse C. É isso? Então vai dar 1,12. 225. Pronto, fica bonitinho. Se você dividir esses dois números vezes 0,7 dá... Fiz besteira. Então, 0,7 dividido por 1,1225. Zero vírgula 624. Então, pronto. Então, quem tiver na galáxia A, vai ver a galáxia B se afastando com 0,624. Beleza? Isso porque tem que corrigir, né, galera? Porque pensa comigo. Vamos supor que a galáxia A estivesse se movendo para trás com, sei lá, 0,8c em relação à Terra. E a galáxia B, 0,8c em relação à Terra. Se você usar essas transformações de Galileu, quem tivesse na galáxia A ia ver a galáxia B se afastando com 1,6 da velocidade da luz. E não pode. Né? Porque você passa a velocidade da luz. Então, as transformações de Lorentz, elas forçam você a sempre viajar mais lento que a velocidade da luz. Mesmo para qualquer referencial. Né? Então, se por Galileu aí a resposta seria 0,7, porque 0,35 para um lado, 0,35 para o outro, aí tem um fator de correção que aparece no denominador, que força o sistema a baixar para nunca chegar perto de, nunca passar de C. No máximo chegar
igual, né? Igual a gente fez lá no outro exemplo. Sacaram, meus senhores físicos, mestres da relatividade? Bonito isso, né, cara? Essa teoria é muito bonita. Alguma dúvida? Tá sussa? Tudo tranquilo, né? Lindo demais. Lindo demais. Mas, então vou parar a gravação, já que vocês não têm dúvida. Pronto, vai ter um buraco negro aí no meio, mas aí depois vocês pulam, passa rápido. Eu acho que eu gasto mais tempo tentando editar isso do que se vocês apertarem aí o acelerômetro do YouTube.